Queridos, a paz do Senhor Jesus. O irmão Evaldo Freitas aqui, falando da palavra de Deus para o seu coração. A você, meu querido amigo e amiga, quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus. Nesse momento que o mundo celebra a Páscoa, e quero aqui fazer uma reflexão com vocês sobre a palavra de Deus. Um texto aqui de João, capítulo 18, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38 ao 40, diz assim: Disse-lhe Pilatos, que é verdade? E dizendo isso, voltou-se até os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum, mas vós, tendo por costume que eu vos solte algum por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Veja, meus queridos, que Jesus, quando esteve nessa terra, ele veio com uma missão de resgatar a humanidade que estava sem um rei para lhe salvar, sem alguém que pudesse lhe oferecer a vida eterna. E Jesus, como único Filho de Deus, Deus abdicou do trono dele. Em forma humana, ele se fez através do seu Filho Jesus Cristo. E ali, meus queridos irmãos e amigos, ele carregou sobre si a responsabilidade que era minha, que era sua, de pagar o preço pela salvação das nossas almas. Mas Jesus sabia que a humanidade por si não conseguiria se salvar. O homem não conseguiria realizar o sacrifício que ele fez por nós. Ao descer dos céus, se transformar, nascendo de uma mulher como ser humano, ele deixou o trono de glória e ali, ao passar do seu ministério na terra, chegando próximo de concretizar o ato da salvação, da libertação da humanidade, de abrir a porta que estava fechada, rasgar o véu para que possamos ter acesso ao céu. A palavra de Deus, ela não mente, ela é clara, que Jesus pagou um preço, e preço de morte e de cruz para nos salvar. Meus queridos, quando Pilatos, que era o rei na época, que era o governante, que tinha um poder de decisão, ele trouxe ao povo a escolha, para que o povo escolhesse. E a escolha era que, naquele tempo, era costume crucificar, condenar em morte alguns dos prisioneiros por ocasião da Páscoa. E para Pilatos seria um peso grande ele próprio escolher sozinho. Mas ele delegou esta escolha ao povo, e o povo escolheu a Jesus. Pilatos colocou a escolha para que o povo decidisse quem era que deveria morrer. E o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas Jesus, ao morrer naquela cruz, ele não veio como uma forma de teatro. Ele não veio simplesmente para parecer que ele era alguém especial, capaz de ir a uma cruz simplesmente para se tornar um espetáculo. Não. Ele veio com um propósito de salvar as nossas almas da condenação eterna. Ao derramar o seu sangue, ao sofrer açoites, ao sofrer escárnio, os soldados romanos, quando receberam a sentença para crucificar Jesus, teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça, forçando aquela coroa a rasgar a pele, furar a cabeça de Jesus, como zombaria, zombando da salvação. Ele mal sabia que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje a humanidade celebra
mas não é para simplesmente celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Devemos ter a obediência à palavra dele, de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Porque foi para isto que Cristo morreu, salvar o homem que nele crê. Meus queridos, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É Jesus a salvação, não é as boas obras, não é a sua atitude de bonzinho na terra, não é você achar que por meio próprio vai se salvar, não. É aceitar o resgate que foi feito na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, a única porta de esperança do homem para a eternidade é Jesus. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar em mim sairá-se-á e achará pastagem para a sua vida. Ou seja, achará descanso, repouso. E ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ao céu, a não ser por mim. Ou seja, Jesus é a única solução. Não existe outro método, outro meio, outro artifício capaz de salvar o homem. Apenas ele aceitar Jesus como seu Salvador. Lá em Romanos diz que todos pecaram, todos, sem exceção. Seja qual for a declaração de etnias, seja de raça, de cores, seja qual for, o homem está condenado à morte eterna. Mas ao aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem a esperança que ele vai morar no céu. Portanto, meus queridos, que nessa Páscoa Jesus traga sobre você essa reflexão que ele não veio para ficar sendo lembrado como um teatro, como alguma coisa que vai ficar sempre repetitiva de ano em ano, que foi morto na cruz, ressuscitou. Não, o objetivo não é só este. O objetivo maior que Deus deu à humanidade foi que Jesus, ao fazer esse sacrifício, sofrer tudo isso por nós, carregar as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados por dentro daquela cruz, que a madeira é visível, mas o peso dela estava a minha e a tua salvação, estavam os nossos pecados, as nossas dores. E ele, lá em Isaías 53, diz que ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Aquilo que era para nós carregar, ele carregou sobre si e nos deu a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiamos que Jesus é o único Filho de Deus que nos traz a salvação, que nos traz a esperança de morar no céu. Veja, meus queridos, e aqui em Isaías, capítulo de número 53, diz assim, o versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Assim era Jesus. O povo olhava para ele, não via beleza nele, não via recursos suficientes financeiros, não via uma posição social capaz de agradar aos homens. Mas ele veio com uma missão de Deus. Não tinha beleza nem aparência, mas tinha uma missão, e ele não abriu mão desta missão. Porque diz aqui: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Isaías vai dizer que o Filho de Deus era rejeitado de todas as formas, mas ele morreu na cruz por mim e por vocês. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos como, aleluia, aflito, porque quando ele levou sobre as nossas enfermidades sobre si,
as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como filho ferido de Deus e oprimido. Aí no versículo 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões os nossos pecados, a nossa desobediência, o nosso afastar de Deus. Ele foi ferido por isso. E aí, meus queridos, ele diz, e moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. É este o propósito de Jesus. Sarar as nossas dores, curar as nossas enfermidades, principalmente purificar a nossa mente, a nossa alma, porque o pecado nos corrompeu lá no início, no jardim do Éden. Mas ele, como Filho de Deus, veio para resgatar a humanidade. E aí diz aqui no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Veja que Jesus não precisava passar por tudo isso. Jesus, ele não tinha necessidade alguma de ter que se preocupar conosco, mas ele provou o seu amor. Ele mostrou na cruz o tamanho do amor que ele sente por você que está perdido, por você que está longe das casas do Senhor, por você, meu querido, que por um momento para pensar e diz, o que eu vou fazer na eternidade? Depois da morte, o que haverá? Haverá uma escolha para você na terra, e 2 destinos será resultado da sua escolha que fizer em vida. A vida eterna, se você aceitar Jesus como Salvador, Ele te dará a salvação eterna, o direito de ser herdeiro do céu. Como o ladrão da cruz, que quando o outro zombava, o outro criticava, tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. Mas o da direita olhou para Jesus e disse, homem, tu não sabes o que diz? Este aí nada fez, nada cometeu de pecado, mas nós estamos aqui como merecedores das nossas transgressões, dos nossos males que fizemos à sociedade. E ele olhando para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse naquele mesmo instante, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meu amigo, antes de partir dessa vida, de deixar essa vida terrena, tome a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, de aceitar Ele como a única porta que entra para o céu, porque não tem outro caminho, não tem outro escape. O outro caminho é para a perdição, para a condenação eterna. E infelizmente as pessoas não querem ouvir essa verdade, de achar que no céu é para todo mundo. Não, eu preciso demonstrar a minha confissão que eu quero ir para lá. E quando eu nego esta confissão, quando eu nego que quero Jesus como Salvador, automaticamente eu estou fora do plano da salvação de Deus. E eu, ao estar fora dos planos da salvação, eu estou me autodeclarando condenado. Porque aquele que não crê, lá em Marcos 16, no versículo 15 em diante, vai dizer, daquele que não crê, está condenado por rejeitar o Filho de Deus como seu Salvador. Então, meus queridos, que Deus venha abençoar a sua alma, a sua vida, a sua família. Deus venha trazer sobre você o refrigério, a libertação da sua alma. Se você tem problemas físicos que traz sofrimento para você, que traz espiritualmente falando, você vive aquela pessoa atormentada, sem esperança, Jesus é a esperança que você está procurando. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a você e a sua família, que tenham uma Páscoa de reflexão, de saber que devemos tomar uma atitude.